Meu nome é Leandro e queria começar contando para vocês uma história. Na minha infância, eu adorava colorir desenhos, né? Mas não é qualquer tipo de desenho. Tinham que ser desenhos específicos feitos pelos meus tios, né? Certa vez, fui pedir para um deles, falei, tio, não tem como você aqui fazer um desenho para mim e tal. Por algum motivo, ele não pôde fazer, né? Eu, no meu auge ali dos 9 anos, voltei para casa, fui lá falar para minha mãe, então, mãe, tio não conseguiu desenhar tal. Fiquei muito triste ali e enchendo ela. Ela pegou, olhou o papel assim, tirou da minha mão, foi lá, fez o desenho, tó, vai. Peguei, olhei assim, então, né? Isso aqui não é um desenho com a qualidade feita pelos meus tios, né? Não dá para eu colorir qualquer tipo de desenho. Ela olhou para mim e falou, então, se você não gostou, por que você mesmo não tenta? Até então, eu nunca tinha tentado mesmo fazer um desenho daquele nível, eu só fazia desenhos infantis. Falei, poxa, e se eu começar a levar um pouquinho mais a sério? E se eu começar a tentar copiando os traços que os meus tios fazem? Fui várias vezes, tentei, e dava errado, e saía feio, até que chegou um ponto que eu consegui fazer um. Eu lembro que naquela época, no colégio, acho que todo mundo teve aquela pessoa que era o desenhista da sala. Acho que vocês já viram alguma coisa assim. Eu acabei me tornando esse cara, desenhista da sala. Então, qualquer coisa relacionada à criatividade acabava sempre caindo para mim. Isso foi muito legal, eu comecei a realmente me sentir um desenhista. Só que, ainda assim, eu não desenhava igual os meus tios, né? Passou-se o tempo, aqui na graduação, como falou, não faz tanto tempo assim, eu estava na graduação, eu era o presidente de uma empresa júnior. Aquele semestre foi um dos mais difíceis que eu já passei. Talvez algum de vocês aí se identifiquem um pouco conforme eu vou falando, né? Minha vida social, que vida social? Não existia praticamente, não tinha tempo para nada. Dentro da própria empresa júnior, a minha liderança ia horrível, eu não conseguia bater nenhuma meta, eu não conseguia engajar as pessoas naquilo que eu propunha, então realmente era uma coisa muito complicada para mim. E na graduação, espero que vocês não se identifiquem com isso, de 6 matérias, eu só passei em uma. Foi um momento muito drástico para mim, porque aparentemente tudo aquilo que eu fazia não estava dando certo. Chegou ao ponto que eu recebi um e-mail que estava escrito perfil de desligamento. E eu precisava falar com um professor a respeito disso. Fui até ele, fui numa sala conversar com ele. E lá ele me perguntou uma série de coisas. E aí, como é que está a sua vida? Tal? Você está com algum problema pessoal, familiar? Você está com alguma doença? Falei, não tem nenhum problema. Talvez, por eu estar levando a graduação junto com a empresa júnior, né, que é uma coisa à parte, está ficando muito pesado e eu sou presidente lá, realmente está difícil. E ele me aconselhou, talvez seja melhor você sair da empresa júnior, porque isso está atrapalhando a sua graduação. Eu acho que alguns de vocês já ouviram essas frases. Nesse momento, comecei a me questionar se eu estava no curso certo. Será que eu realmente estou fazendo aquilo que eu deveria estar fazendo? Será que ele está certo quando ele afirma que é melhor eu sair? É normal na vida a gente ter essas dúvidas. É muito comum isso. O grande problema é quando, nessas dúvidas, a gente vai procurar uma solução mágica. O jeito certo. O passo a passo. Até então, eu fiquei muito em dúvida, me questionando bastante, e decidi, novamente, tentar. Se aquela criança que tentou, na época dela, fazer atividades complexas e chegou até hoje, aqui, deu tudo certo, por que não tentar novamente? Então, comecei a minha jornada de como ser um líder autêntico. Quem puder, ou fizer alguma anotação mental aí se quiser, eu aconselho que vocês anotem algumas ideias que eu vou sugerir para vocês. Então, eu não sabia me autoliderar. Eu perdi o controle da minha vida. Aparentemente, então, a primeira coisa que eu deveria aprender
é a autoliderança. Como é que eu vou desafiar as pessoas se nem eu mesmo me desafiava? Então vamos começar pela autoliderança. Mas para eu começar a autoliderar, eu nunca tinha tempo. Seria interessante, então, se eu começasse a organizar meu tempo. Então, esse é o passo 1. Organizar o tempo. Conversei com uma série de pessoas, procurei muitas referências, livros, podcasts, aquilo tudo. Tentei fazer imersão em cada coisa que eu colocava. Então, primeiro ponto, organizar o tempo. Segundo ponto, eu me abalava muito com qualquer coisa. O feedback já negativo já era uma coisa ruim. Uma resposta negativa, eu já me sentia um pouco abalado. A própria conversa com o professor, quando ele duvidava de mim, eu já me sentia um pouco abalado. Seria interessante, então, eu procurar alguma forma de lidar com isso. Talvez inteligência emocional? Então, segundo ponto, inteligência emocional. Eu queria um pouco mais. Ainda me sentia que falta um pouco mais de segurança. Então eu comecei a ver outros modelos, eu comecei a ver outros líderes, muita gente, até por sinal daqui mesmo, do próprio TED. Eu via eles se expressando, como eles falavam, cada pedaço. Eu comecei a perceber que eu precisava, assim como antes eu acreditava que eu era um desenhista, talvez acreditar que eu era um líder também. Então eu passei, no terceiro ponto, a acreditar que era um líder. No quarto ponto, eu já me sentia seguro para falar com a equipe que eu liderava na época, que era da empresa Júnior. Então agora eu acho que seria interessante eu começar a treinar um pouco mais a comunicação, porque eu não estou engajando muito bem eles. Então o quarto ponto seria comunicação efetiva com o time. No quinto, eu queria que eles se sentissem como eu me sentia. Por ser presidente, eu me sentia muito dono daquilo. Eu queria que eles também sentissem a mesma coisa. Só que como fazer isso? Um chute que eu tinha era talvez uma cultura organizacional. Só que eu não precisava mais procurar sozinho. E se eu jogasse para eles, como a gente faz para aprender cultura organizacional? E um deles me sugeriu uma outra pessoa que sabia muito a respeito de cultura organizacional. Eis que a gente acaba aprendendo cultura organizacional. Bom, recapitulando, 5 pontos então. Organizar o tempo, inteligência emocional, comunicação, aliás, acreditar ser um líder. O quarto ponto, comunicação. E o quinto, cultura organizacional, certo? Bom, então, é isso, né, gente? Isso é a liderança autêntica, né? Acho que o silêncio de vocês consegue responder, que obviamente que não. Isso não é a liderança autêntica. A autenticidade é aquilo que é legítimo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real. Como vocês vão aprender liderança autêntica se vocês estão seguindo o meu modelo? Lembra quando eu falei do jeito certo? É essa a ideia. Tudo isso que eu pedi para vocês anotarem, joga fora, rasga, tira, embaralha, adiciona coisas. Testa vocês mesmos. A ideia não é vocês seguirem a minha experiência, a minha história que eu contei. Isso não é ser autêntico. Isso é você sendo uma fraude, seguindo alguém, copiando alguém. O problema disso, de você tentar seguir outros modelos, é que você vai se sentir uma fraude. Você vai se sentir inseguro nas suas atividades. Para vocês terem noção como isso é pesado, eu vou fazer um teste bem rápido. Todos vocês estão sentados, certo? Vocês têm certeza que vocês estão sentados do jeito certo? Está todo mundo certo? Se está correta a coluna? No momento em que eu falo isso, eu vejo algumas cabeças assim se mexendo um pouquinho. Você percebe que foi plantada uma certa dúvida em vocês. Será que eu estou fazendo do jeito certo? Troca esse cenário, coloca a liderança. Será que você está liderando do jeito correto? Você percebe o estresse que é levado só por eu sugerir que talvez você não esteja seguindo o modelo exato? Só que não é essa a ideia da autenticidade. A liderança autêntica é criada pela experiência de vocês, a vivência de vocês. O que eu acredito na liderança autêntica é que você precisa ter uma base forte,
uma mentalidade muito forte, e a partir daí os seus propósitos, as suas experiências vão fazer você ser um líder autêntico. Você vai passar vergonha, você vai ficar embaraçoso vários momentos, mas você vai estar aprendendo. Cada um desses momentos, a gente tem medo de falhar, mas é nesse momento que você vai acabar aprendendo. Então, eu acabei retomando minha vida, eu consegui aprender a lidar com a graduação e a empresa júnior. Comecei a ter mais tempo, eu fui reeleito presidente naquele ano, eu fiz parte de uma outra instância, e nessa outra instância eu ajudava outras empresas júniores, com esse mesmo treinamento de cultura organizacional e liderança. Foram mais de 3 treinamentos, foram mais de 250 pessoas que eu ajudei, e foi exatamente nisso, formação de líderes autênticos. Passou-se um tempo, eu fundei a minha própria empresa, continuei o mesmo princípio, um grande pilar, formação de líderes autênticos. Porque eu acredito que cada um aqui tem um potencial de se tornar um líder. O problema é que a gente fica tentando seguir 5 passos para o sucesso, 5 não sei o quê, passos, modelos, receitas, pessoas, sendo que na maioria das vezes a resposta está dentro de vocês. Às vezes a gente só fica com medo de olhar para dentro e desafiar essa pessoa. Para mim, a liderança real, o líder real, é aquele que transforma realidades. Esse sim faz grande diferença. E se mesmo assim vocês duvidarem disso tudo que eu falei, por que vocês mesmos não tentam? Obrigado.